Bom, pessoal, vamos lá. Nesse vídeo eu vou trazer aqui a correção, a análise da minha redação nota 1000 sobre as diversidades e os conflitos que surgem a partir dela. Eu já aviso para vocês que não vai ser uma coisa nova, vai ser praticamente a mesma receita de bolo que eu usei na redação passada, porque eu sempre coloco as mesmas referências, sempre coloco, sei lá, a mesma estrutura em si. Então, vamos à análise. Desde a colonização, há no Brasil uma grande diversificação de povos, tanto por fatores históricos quanto por fatores socioculturais. Essa raça híbrida e heterogênea tem crescido gradativamente, gerando um estreitamento compulsório entre grupos sociais distintos, sobretudo devido ao advento da tecnologia informacional, que, segundo Pierre Levy, promoveu a democratização digital. Bom, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando basicamente o contexto histórico, né, que eu sempre coloco na minha introdução. Por que contexto histórico? Porque é mais fácil decorar. A colonização, eu estou falando aqui daquela época no Brasil que houve a miscigenação, né, de europeu, de africano, de índio, de um monte de gente aí acasalando, vamos dizer assim, gerando um monte de raça miscigenada, uma raça heterogênea. Eu estou falando que a diversidade partiu daí. Hoje nós convivemos, sei lá, em um mesmo bairro com uma família de africanos, com uma família de indianos, com uma família de japoneses, por que não? O Brasil é marcado por essa diversidade de povos que marca, desde a época da colonização, desde a época que o Brasil foi descoberto pelos europeus, tá? Então eu estou falando, dando esse contexto histórico, e quando eu falo sobre essa diversificação, eu falo também sobre o advento da tecnologia informacional. Por quê? Pode parecer ideias assim, meio que opostas, mas, cara, tem tudo a ver. A tecnologia, ela tem estreitado muito os laços humanos. Sempre houve no Brasil, claro, um estreitamento compulsório, mas a tecnologia em si, essa ideia da informação, essa ideia da acessibilidade da informação tem gerado muito estreitamento desses laços. Hoje a gente entra, por exemplo, no Instagram, no Facebook, em que simplesmente a gente tem acesso a pessoas com crenças distintas, de culturas distintas, de lugares distintos, entende? Isso nada mais é do que esse estreitamento, não só geográfico. As cidades, as capitais, as metrópoles, elas tendem a crescer. E essas pessoas, elas tendem a ficar mais juntas. Beleza, isso acontece no campo físico, no campo geográfico. Mas também acontece no campo digital, no campo virtual, vamos dizer assim. Porque tu acessa, por exemplo, uma rede social, você tem acesso a N pessoas de N tipos, de N culturas, etc. Então foi isso que eu quis trazer aqui, a diversidade social, tá? Aí eu coloco, nesse diapasão surgiram conflitos como a intolerância, o preconceito e a violência digital, oriundos de divergências ideológicas. Aí eu começo falando problemática. Problemática que vai ser o núcleo da minha introdução. O núcleo no qual vai se destrinchar todo o meu texto. Eu falei aqui de preconceito, falei de violência, falei de intolerância e sobre tudo isso eu vou tratar no meu texto, tá? Vamos lá. Consoante o Rishbeck, vivemos na sociedade de risco, na qual todas as ações do homem contribuem para a desestabilização da espécie humana e do planeta. Bom, vocês podem achar meio manjado o Rishbeck novamente. Cara, eu citei isso na minha redação passada, mas por que não usar nessa também? Essa é a ideia, gente. E a gente pode citar o Rishbeck em praticamente tudo, porque ele fala da sociedade de risco. E se a gente está falando de um tema e de uma problemática, há risco nisso, entende? Então só basta a gente saber onde colocar ele, porque dá para colocar em tudo praticamente. Esse fato é visto nitidamente com a constante competição existente entre grupos tentando se sobreporem a outros e criando para isso extremismos, que atualmente são rotulados como a extrema esquerda e a extrema direita. Aqui eu estou falando sobre os extremismos, né, que surgiram, principalmente no Brasil. A gente pode usar o Brasil como exemplo clássico, que há muitas ideologias, guerras ideológicas de pessoas que creem na esquerda, na direita, e leva para um debate ideológico, político, aquela coisa toda, e no fim das contas só separa o ser humano. Os impasses desses grupos não se limitam às manifestações sociais pacíficas. Atualmente, estes tomaram proporções inimagináveis e invadiram todos os meios idôneos e inidôneos de comunicação, construindo uma guerra fria e ininterrupta. Quando eu falo guerra fria aqui, obviamente eu uso um termo simbólico, vamos dizer assim, para dizer o quê? A Guerra Fria, aquela guerra velada, aquela guerra encoberta, que sempre está existindo, sempre tem um bolsominion lutando contra um petista, sabe? Sempre tem isso, e acaba que isso cria uma guerra fria, que não há armas, que não há fogo, que não há mortes, mas sempre há conflito, sempre há um debatezinho no Instagram, sempre há um debatezinho no Facebook, aquelas briguinhas, sabe? E comumente acontece. E isso, normalmente, é uma consequência da diversidade social. É uma consequência de você viver em um lugar em que pessoas pensam diferente de você. Aí aqui eu coaduno essa ideia, a consequência de tudo isso que isso gera. Paralelamente a isso, é que se falou outro sim, da intolerância. Opa, se eu tenho uma extrema esquerda e uma extrema direita, eu estou falando de intolerância desses dois grupos. Uma
uma extrema, no caso, um extremo vai ser intolerante com o outro e vice-versa, entende? Então aqui eu estou coadunando. Intolerância pregada nesses meios caracterizada pela não aceitação de ideias distintas daquelas que são transmitidas, inibindo o senso crítico pessoal de cada um e constituindo, por conseguinte, a alienação massiva desses indivíduos, marcada por incertezas e inseguranças. Opa, falei de incerteza, segurança, alienação, eu vou citar o quê? Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman, incerteza, medo, insegurança, são as palavras-chave, cara. Esses fatos coadunam-se com a modernidade líquida, que, segundo Zygmunt Bauman, é o meio no qual as pessoas nutrem relações extremamente fragilizadas. Por quê? Hoje, o mundo só tem relação fragilizada praticamente. Uma amizade, um relacionamento não é mais a mesma coisa, porque essas relações interpessoais estão sofrendo influência externa, tipo, comumente, entende? Isso acaba afetando, isso acaba fragilizando a relação. E por isso que eu achei por bem citar o Zygmunt Bauman. Porque se eu tenho intolerância, se eu tenho medo, se eu tenho incerteza desses grupos, a violência em si, enfim, essa coisa toda do preconceito mesmo, cara, eu vou citar Zygmunt Bauman. Porque Zygmunt Bauman justamente prega isso na sua obra, da modernidade líquida, entende? Sobre a fragilização, sobre a liquidez humana. Então você pode ver parágrafos relativamente curtos, simples, só que muito bem embasados. Até então, eu já citei aqui Pierre Levy, que fala sobre a democratização digital, né, que eu já falei lá na introdução, sobre essa junção, sobre esse estreitamento nos âmbitos digitais, sobre essa democratização mesmo que acontece. Já citei Pierre Levy, Ulrich Beck e Zygmunt Bauman. Bora ver o que vem mais. Portanto, cabe aos poderes estatais instituir políticas públicas que promovam um melhor apaziguamento das inter-relações de grupos híbridos, dando aplicabilidade ao conceito de cidadão global, cunhado por Beck. Opa, já citei Ulrich Beck de novo. Que estabelece que ações de indivíduos devem tomar sempre em prol, que estabelece que ações que os indivíduos, realmente estava certo. Estabelece ações que os indivíduos devem tomar sempre em prol da coletividade. O que é isso? O que é o cidadão global? O cidadão global é meio que uma solução que o próprio Ulrich falou sobre a sociedade de risco. Ele não fez a teoria da sociedade de risco, beleza. Ele criou uma solução para a sociedade de risco, que foi a teoria do cidadão global. O cidadão global é aquele cidadão que faz parte do coletivo, do todo. O cidadão global não é um cidadão brasileiro, não é um cidadão europeu, americano, não. É um cidadão global. Com isso, se destrói barreiras de nacionalidade, de cultura, de, classe social. Simplesmente existe um cidadão, e esse cidadão é global, ele faz parte do todo. Ele não é apegado a nada, a uma nacionalidade, a uma crença, a uma ideologia, não. Ele é um ser do todo, é um ser do coletivo. E se todas as pessoas adotassem essa ideia, segundo Beck, não haveria tantos riscos. Porque se eu faço uma ação hoje, eu vou saber que eu vou afetar a coletividade. Entende? Então, eu vou prezar para que minhas ações sejam as melhores possíveis. Foi isso que o Beck fala, na sua teoria do cidadão global. Independentemente de nacionalidade, cultura ou grupo social, como eu falei. Retomando aqui, porque não ficou tão coeso assim, eu li por parte, né? Estabelece que ações que os indivíduos devem tomar sempre em prol da coletividade, independentemente de nacionalidade, cultura ou grupo social. Como eu falei, justamente essa ideia do cidadão global é quebrar essa ideia de nacionalidade, cultura, para todos serem vistos como um todo em si. Dessa arte dá-se aplicabilidade ao objetivo elencado no artigo 3º da Constituição Federal, que prega a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Já citei outra referência aqui, que é o artigo 3º da Constituição Federal. E por que eu citei ele? Porque ele fala sobre liberdade, fala sobre justiça. E o que está havendo lá em cima? A supressão da liberdade. Está havendo a intolerância, está havendo a violência, o preconceito. Isso nada mais é, cara, que a supressão de você falar o que pensa. De você ir num grupo, num lugar em si e simplesmente falar as suas crenças. Porque hoje isso não é tão permitido no Brasil, dependendo do lugar onde você esteja. Porque em todo lugar há intolerância, há briga, preconceito, há guerras frias, há guerras veladas no caso. Então, resumindo, foi isso. Você vê que eu criei uma proposta intervencional forte aqui, embasei com o Ulrich Beck novamente e embasei com a Constituição Federal. Falei o quem deve fazer, que é os poderes estatais, o que deve fazer, que é instituir políticas públicas que promovam o melhor apaziguamento das inter-relações de grupos híbridos, e como deve fazer, dando aplicabilidade ao conceito de cidadão global, e para que deve fazer? Para dar aplicabilidade ao objetivo elencado no artigo 3º da Constituição, que prega a liberdade, a justiça e a solidariedade. Cara, liberdade, solidariedade e justiça está totalmente interligado com esse tema, porque justamente ele
esses conceitos de liberdade, etc., diverge daquela ideia de preconceito, diverge daquela ideia de intolerância que eu citei lá na minha problemática, entende? Então vocês percebem, meu texto todo amarrado. Introdução, problemática e na conclusão, a solução para aquela problemática. Eu quero que vocês vejam também que meus parágrafos de desenvolvimento, ele comparado à redação passada, tá uma coisa bem simples. Tá uma coisa tipo relativamente pequena, eu coloquei 2, 4, 6 linhas só no meu parágrafo de desenvolvimento aqui, por exemplo. E vocês veem que mesmo assim está uma coisa muito bem amarrada, uma coisa muito bem embasada. Eu citei aqui Pierre Levy, Ulrich Beck 2 vezes, Zygmunt Bauman e Constituição Federal. Entende? É assim que se constrói um discurso de autoridade, é assim que se constrói realmente um texto embasado, em que você coaduna a sua perspectiva pessoal com a perspectiva daquele nome de referência, entende? E é isso que eu quero trazer para vocês. Você não precisa fazer uma redação gigante, sei lá, você não precisa fazer 30 linhas, por exemplo. O limite é 30 linhas, mas eu acredito que essa redação, sei lá, poderia dar 25 ou 26 no máximo. E mesmo assim eu garantiria uma nota 1000 para essa redação. Por quê? Porque ela está toda amarrada. Ela está toda coesa e está de acordo com os critérios avaliativos da FCC. Ok? Então, enfim, espero que vocês tenham entendido. Em caso de dúvida, podem falar.